Fala galera! Bom, dando continuidade aqui então, no último vídeo nós preparamos aqui, né, a base do corpo da Wandinha. Alguns pequenos ajustes talvez a gente possa fazer, como por exemplo aqui, incluir um pouco mais de massa nessa região aqui, tá? Opa, voltando aqui mais um pouco, somente para ter essa um pouco mais de curvatura, tá? Mas nada muito grande, nada muito acima. Aqui a gente pode tirar um pouco de malha, só para ter um pouco mais de profundidade aqui nessa região aqui do tórax. Acho que é isso. Legal. Aqui eu vou fazer só mais um detalhe. Eu vou retirar essa grid e o floor também, só para um pouco melhor aqui para a gente visualizar. Bom, o que mais que nós podemos fazer aqui? A gente pode então aplicar aqui um smooth nessa região, olhando aqui de baixo, talvez nós possamos deixar um pouco mais curvado, tá? É até legal para que quando formos realizar ali a etapa do render, essa região aqui não atrapalhe. Acho que a gente pode diminuir um pouco mais o ombro aqui, deixar um pouco mais para baixo. Essa parte do ombro jogar um pouco mais para trás. E aplicar um clay strips, onde tinha a junção aqui do braço e das costas, né? Só para que ela não fique tão marcada assim, tão visível. Talvez até jogar as costas um pouco mais para fora. Desse modo aqui, ok? Pode subir pouca coisa aqui e deixar mais arredondado. Legal, assim, é só mais um detalhe, até porque essa parte aqui de trás não vai acabar nos afetando tanto, porque não vai aparecer no render final, mas é válido a gente ter toda essa estrutura pronta, caso queiramos, por exemplo, fazer um turntable e ter uma visão aqui da parte de trás das costas também. Joia? Bom, com isso a gente pode então pensar talvez já em estruturar, começar a fazer a base da mão dela, tá? Olhando aqui, ó, acho que a gente pode até descer um pouco mais aqui a região do pulso, aplicar um smooth. Aqui acho que ficou um pouco grande demais até. Jogar um pouco mais para cá. E aplicar um leve smooth. Só para jogar essa região onde a gente vai acabar incluindo outros objetos aqui e talvez tenha um encaixe melhor. Vamos ver aqui no Solid. Não, acabou modificando aqui demais. A gente pode então jogar mais para dentro, deixar essa parte do braço aqui bem fina, porque é onde nós vamos incluir o objeto que vai ser a palma da mão. Então, aqui na visão, vamos ver aqui na visão superior. Vendo aqui de frente, a gente pode deixar mais arredondado ainda. É isso. Legal, pessoal? Aí vamos fazer o seguinte, então. Shift A, Mesh, Round Cube, 1, S para escalonar dentro do Edit Mode. Joga aqui para frente. Wireframe e S para escalonar de novo. A gente deixa mais ou menos aqui. Essa parte aqui pode subir um pouco mais. E aqui a gente então pode começar a puxar e brincar aqui aonde vai ser a palma da mão, tá?
Novamente, existem uma série de modos, vários tipos de formas para a gente fazer essa mão aqui, mas vou utilizar aqui um método que eu acho que é o mais, talvez o mais simples, ou pelo menos é o que me facilita bastante na parte aqui de criação da mão, tá? Que é o seguinte, a gente faz primeiro essa base aqui, que vai ser a região da palma da mão, tá? E aí depois a gente vem incluindo uma série de outros objetos para fazer então os dedos. Vamos ver aqui na visão frontal, acho que está de bom tamanho. Podemos então voltar aqui para Object Mode, Shift A, Mesh, Cylinder, Tab, para entrar em Edit Mode, vamos jogar lá para baixo. Na visão superior, preciso jogar para cá. E Wireframe, então reduzo mais, jogo aqui e rotaciono. Aqui é o seguinte, como a gente vai primeiro movimentar só essa parte aqui de cima, então a gente pode selecionar então só o topo aqui, tá? Só essa parte de cima. Com a tecla G a gente joga para cá, vamos jogar mais ou menos até aqui e dá um S para escalonar, mais um E de extrude, um S para escalonar, mais um E de extrude e rotaciona aqui. Perfeito. Aí aqui eu acho que a gente pode aplicar um Ctrl R e criar uma leve curvatura aqui, tá? Essa parte aqui é o seguinte, a gente pode vir aqui em Face com a tecla 3, selecionar essa face aqui somente, rotacionar com a tecla R e jogar aqui mais para baixo e escalonar com o S. Legal, então a gente tem aqui a parte do dedão já posicionada. A gente pode aumentar um pouco mais e jogar um pouco mais para baixo. Ok? Vamos então para os outros objetos. Podemos até reaproveitar, se quisermos, esse mesmo objeto aqui ou inserir um novo cilindro. Então eu vou em Shift A, Mesh, Cylinder, Edit Mode, S para escalonar, jogo aqui para frente, S para escalonar, volto para Wireframe com a tecla Z e rotaciono. Então eu vou colocar aqui. E aí a gente tem que pensar o seguinte, fazendo uma análise, um estudo da mão, nós temos que fazer a mão então com uma, duas, três dobras a princípio, tá? Que vão ser basicamente as divisões aí do nosso dedo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Essa aqui vai ser então a nossa primeira divisão, tá? Se vocês olharem aqui na visão em Solid Mode, vou criar mais uma divisão aqui com o E de Extrude, escalono um pouco mais. Acho que essa parte aqui a gente pode até talvez selecionar de novo, escalonar um pouco mais. Deixa eu voltar aqui para a opção 1, que é a opção de Vertex Mode, tá? Escalono um pouco mais, acho que ficou muito grande. Essa parte aqui também a gente pode jogar mais para cá. Aí essa parte a gente joga mais para cá. E aí aqui sempre ajustando, tá, pessoal? Rotaciono um pouco mais um extrude e jogo um pouco mais para cá. Tá? Aí aqui, obviamente, a gente, quando formos realmente definirmos aqui o formato dos dedos, a gente pode talvez ter que aumentar um pouco mais, por exemplo, colocando Ctrl R e aumentando essa parte aqui. Enfim, vão ser ajustes que serão realizados. Então a gente tem aqui o primeiro dedo. Vou aqui, ó, ele ficou bem para frente. Então a gente volta lá para Edit Mode, vai em Select All, joga um pouco mais para trás aqui, tá?
Aí a gente posiciona mais ou menos onde imaginamos que ficará aqui o dedo, tá? Se a gente olhar aqui na referência, talvez um pouco mais para cima. Legal. Shift D para selecionar o próximo dedo. Aí, essa parte aqui com 3 eu rotaciono aqui no eixo, deixa eu me ver, no eixo Z mesmo, tá? Aqui também, R, Z, vou jogar um pouco mais para cá e jogo aqui mais para dentro um pouco. Volto então para Object Mode, Shift D, opa, Select All, joga aqui um pouco mais para baixo, reduz um pouco mais. Esse aqui também eu vou precisar reduzir um pouco mais. Na verdade, esse eu posso até manter e eu reduzo esse aqui, primeiro dedo. Vou jogar um pouco mais para cá. E por último, Shift D, reduzo mais ainda. Aí é que eu posso rotacionar um pouco no eixo, acho que no eixo Z mesmo, acho que é isso. E aí aqui então eu venho em Sculpt Mode e faço mais alguns pequenos ajustes só para fazer com que ele fique no formato correto aqui da mão. Aqui também. Aqui eu posso jogar um pouco mais para trás. Vou aplicar um pequeno smooth nessa parte aqui do pulso, tá? Acabou ficando um pouquinho largo demais. Joga aqui para trás um pouco. E apliquei um smooth e pouca coisa aqui para trás, ok? Vamos dar uma olhada lá na referência. Aí a gente tem que pensar aqui o seguinte, fazer um estudo de como gostaríamos que essa mão ficasse. Se nós pensarmos aqui na referência, a gente pode entender o seguinte, vem aqui então um dos dedos, aqui vem outro e aqui vem outro, tá? Poderia ficar assim, e aqui a mesma coisa. Então a gente entende que os dedos não estão se encontrando, a não ser o indicador, tá? Pensando isso, então, eu posso pressupor que esses outros dedos aqui não necessariamente precisariam estar encontrando um com o outro, né? Eles poderiam estar com uma certa distância, e sim somente o primeiro dedo, ok? Então aqui a gente pode fazer o seguinte. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a primeira dobra do dedo, segunda e o terceiro aqui, tá? E fica mais ou menos desse modo aqui, perfeito? Então só, apagando aqui e voltando lá para Sculpt Mode, pode selecionar essa parte do dedo.
Legal. Vamos pensar lá na referência, como que ela tá. Tudo bem que não está muito claro ali, né, na referência, mas eu imagino que a gente possa seguir dessa forma. Então eu vou aplicar um remesh aqui mais ou menos em 300, nesse caso aqui 250. Ainda ficou muito leve, então vamos diminuir mais 0,100. Acho que ficou legal aqui. A gente pode aqui aplicar um Draw Sharp e um Draw Sharp aqui também. E aí com o Smooth a gente pode aplicar um Smooth em alguns trechos aqui. Draw Sharp nessa região, afunda um pouco mais. Eu acho que a gente pode também pensar o seguinte, deixar mais largo um pouco esse dedo. Afundar um pouco mais aqui e com o G puxar um pouco mais. Olhando na referência. Essa aqui seria então a visão frontal, porém aqui acho que a gente tem que alterar um pouco essa curvatura aqui do dedo. Deve ficar mais ou menos assim. E aí depois a gente decide se a gente aplica uma unha num objeto à parte ou a gente puxa aqui nesse mesmo objeto, tá? Aí é uma outra etapa para a gente definir isso. Aí a gente pode vir aqui então fazer as divisões da mão. Deixa eu só isolar esse dedo aqui. Fazer as divisões do dedo, melhor dizendo, né? Voltando aqui todos os outros objetos. Ctrl R de novo. E aí, para a gente ter uma visão melhor, vamos fazer o seguinte: vamos aplicar um Ctrl R aqui também, essa parte da mão, só para casar melhor com o dedo, o polegar. E aqui a gente pode aplicar um Smooth e um Draw Sharp aqui também. Perfeito, acho que ficou legal. Aqui a gente pode aplicar mais um pouco de Smooth. Jogar essa malha um pouco mais para dentro. Isso. Aí vamos começar a trabalhar com esse aqui. Então aqui na parte do dedão já muda um pouco, né? Porque nós vamos ter aqui então basicamente duas divisões ao invés de 3 divisões como tínhamos ali no polegar, tá? Então a gente vai ter essa aqui. Então vai ser primeiro, vamos pensar aqui no desenho. A gente vai ter então uma primeira divisão, uma segunda, e vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Deixa
Deixa eu olhar numa visão superior aqui, o dedão ele tende a ser muito maior aqui na base, tá? E aqui na parte do topo também. Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá na referência. Pode ser um pouco mais para dentro. E aí, para melhorar, a gente pode então aplicar um... Ficou muito forte, ficou muito grande, né? Olhando a visão lateral. E a gente pode aplicar aqui então um R no Remesh 0.150 mais ou menos. E aí eu acho que ele fica de bom tamanho aqui pra gente. Vou puxar aqui um pouco mais, essa parte aqui também. Aqui com Draw Sharp eu marco onde é a rotação do dedo. E com G puxo um pouco mais. Alt Q, Ctrl R, Alt Q, Ctrl R. Isso, só para a gente poder ter essa malha mais bem definida. Então aqui, ó, com a própria mesh do dedão, eu já vou criando essa divisão aqui, né, da mão que nós temos, né? Então aqui eu já consigo por aqui mesmo já criar essa divisão e já dando um formato, né, dos riscos centrais aqui da mão, tá? Então aqui eu posso aumentar um pouco mais. Aqui ficou muito grande. Deixa eu ver na referência. Pode diminuir um pouco mais, afinar um pouco mais aqui e aqui também. Ó, aqui a gente já percebe que ficou fora. Pode subir mais. E depois a gente trabalha ajustando de novo. Posso jogar um pouco mais para cá e então aí a gente já pode então com o Draw Sharp criar aqui essa primeira entrada aqui da movimentação do dedo, essa aqui também, só que eu estou achando que ele está muito fino ainda, ele pode ficar um pouco mais largo, não tanto. E aí na referência está bem fininho essa base aqui, mas para não ficar estranho, vamos só deixar um pouca coisa maior. Perfeito. Vamos aqui para o indicador de novo. E aí vamos fazer o seguinte, só voltando aqui, deixa eu criar uma leve separação entre os dedos aqui, para que quando formos realizar o join dessa mão, as malhas acabem não se cruzando, né? Olha só aqui, pessoal, aí tem um detalhe, né? Se vocês notarem, a gente fez o dedo com essa curvatura, né? Seguindo ali a própria referência. Numa situação real ou numa modelagem de uma mão mais real, eu entendo que esse tipo de curvatura não existiria, tá? Mas como a gente está, novamente, se trata de uma modelagem cartoon, eu acho que a gente pode dar essa liberdade e criar essa espécie de curvatura aqui, né, no dedo. Perfeito? Novamente, nem sempre podemos, como posso dizer, nem sempre a gente pode deformar exageradamente
a forma aqui do personagem, tá? Mas para esse caso, eu acho que cai bem, tá? Eu estou fazendo só mais alguns ajustes aqui na mão, antes da gente dar continuidade aqui nos outros dedos, ok? Então, Draw Sharp, vamos marcar aqui de novo, essa parte, aqui também. E aí, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui com o Pinch, com um brush relativamente pequeno e aplicando então um smooth e um pinch, um smooth e um pinch. Aí aqui eu já percebo que vale a pena a gente aplicar um pouco mais de massa com o Clay Strip. Se a massa, quando formos aplicar a massa acabar afetando o outro lado, a gente pode então ir com o próprio Grab mesmo, tá? Para não ter nenhuma deformidade ali na parte traseira, né? Do lado contrário ali da malha. Aí aqui a gente pode criar então opa, estou selecionando a malha errada, essa aqui. Vou afundar um pouco mais aqui e um pouco mais aqui também. Essa parte aqui a gente pode já aumentar a densidade dela, que está bem baixa ainda. Então vamos aumentar aqui para 0.100 mais ou menos. E com o Draw Sharp criar esses pequenos vincos que nos auxiliarão ali na parte depois de junção com os demais dedos, tá? Aqui a gente pode puxar um pouco mais, afundar aqui com o Draw Sharp um pouco. Legal. Aí a gente pode pensar o seguinte, bom, já temos então a estrutura da mão pronta, vamos olhar aqui em relação à referência. Acho que está legal. Vamos fazer diferente então. Ao invés de criar um novo dedo utilizando essa malha que eu havia posicionado, né, para a gente poder ter como referência, porém vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar esse primeiro dedo, Shift D, Select All e vou trazer para cá. Posso vir aqui então em Delete e deletei essa outra malha aqui do dedo anterior, tá? Porque aí a gente já ganha tempo, né, utilizando esse outro dedo aqui. Aí a gente pode fazer algumas modificações nele, jogar ali um pouco mais para cá. Vamos esconder aqui o corpo. Deixa eu só esconder por hora essa parte aqui do corpo. Perfeito. O demais eu deixo. Então aqui com Draw Sharp, marco aqui. Marco aqui. Aqui também acho que vou precisar marcar mais para cá. Ficou muito para cima. Esse aqui mais para cá também. Então, jogo aqui um pouco mais para baixo. Jogo um pouco mais para cá. Legal. Aí a gente pode então vir aqui com o Shift D, Select All,
G e trazer para cá. Pode reduzir mais um pouco. Como não nos interessa mais esse, delete ou delete. E aqui com o grab a gente seleciona, esse aqui ficou muito para fora, a gente pode diminuir um pouco mais. Aí a gente traz aqui mais para dentro um pouco também, ok? E por último, a gente pode até duplicar essa aqui mesmo, Shift D, S e joga aqui para baixo. Opa, S. Aí aqui eu vou habilitar o Rotate. Vamos colocar aqui, opa, Select All. Deixa eu só mudar aqui para local. Aqui, acho que não. Deixa eu ver. Deixa global mesmo. Isso, e roda aqui um pouquinho mais para cá. Esse aqui não nos interessa mais, vou deletá-lo. E aí em Sculpt Mode, aqui eu posso, opa, aqui eu posso vir em jogar um pouco mais para trás, aplicar pouca coisa mais de massa aqui. E vamos dar uma olhada aqui num outro ângulo. Eu acho que aqui, para esse dedo, a gente vai ter que abrir um pouco mais, esse aqui também. Abrir pouca coisa a mais para esse aqui. Perfeito, pessoal? Então é isso. Bom, eu acho que agora a gente já tem uma boa base da mão dela. E aí podemos então começar a fazer um join nas partes da mão. Tá? Então essas duas partes aqui a gente já pode fazer um Ctrl J, unificou. Em Sculpt Mode a gente reduz para 0.004, Ctrl R. Tá? Essa aqui vai ficar bem pesada, mas a gente precisa que ela realmente fique, tá? Pelo menos nessa primeira etapa aqui, porque eu não quero que as meshes se colidam, tá? Quando nós realizarmos o join, né, nas demais partes. Então aqui então entra naquele ponto. Talvez valha eu aplicar aqui somente um Draw Sharp, já criar o desenho da unha, ou depois viemos aqui e fazemos a inclusão de um novo objeto, tá? Aí a gente vai definir ainda como que nós vamos proceder para essa parte aqui. Aqui eu vou tirar um pouco de malha. Aqui, com o grab eu puxo um pouco mais. Legal. Aí aqui então, para o primeiro dedo, né? Aqui a gente já nota, só voltando aqui para o dedão, que essa parte pode estar mais aberta ainda, tá? E aí se quisermos, depois a gente
puxa aqui a parte da unha. Mas aí é uma outra etapa. Não, já acabei fazendo aqui, adiantando um pouco, mas não é o momento ideal ainda, tá? Só para a gente ter uma ideia de como que vai ficar aqui com a parte da unha. Aí pode vir aqui e jogar aqui embaixo, só para criar esse formato inicial. Mas vamos lá. A essa parte aqui já percebi que há necessidade de incluirmos mais massa. Se vocês acharem que está muito pesada a malha, podem reduzir um pouco mais ali a densidade, tá? Coloquei aqui 0. Deixa eu ver, 0.004. Percebo que ela está bem pesada, mas talvez para aquilo que nós precisamos agora, que é fazer o join dos dedos, eles acabem não se juntando, se unificando, né? Porque quando realizamos o Ctrl R, né, o remesh, as malhas podem juntar e perder a definição, e aí acabar atrapalhando um pouco aqui pra gente. Subir aqui e marcar um pouco mais essa parte. Aí olhando aqui na referência, é mais para baixo ainda um pouco, mas tudo bem. A mão aqui na referência ela não está muito clara, né? A gente acabou perdendo um pouco ali do entendimento de como os dedos estão dispostos, né? A gente pode abrir um pouco mais essa parte aqui. Vamos então para o segundo dedo. Ctrl R, 00, vamos colocar aqui 00400 para a gente ver como que o sistema, como que o Blender vai responder. Ctrl. Antes disso, só relembrando, tá? Agora como é uma etapa bem delicada, porque envolve a junção de partes bem densas da malha, vale a pena a gente sempre realizar um save antes de fazer esse join e esse remesh aqui dessas partes, tá? Ctrl J, Ctrl R. Ficou legal. Aí a gente pode vir aqui e fazer aquele ajuste que eu havia comentado. Deixa eu só entender como que ele está ficando aqui. Acho que vale a pena vir com o Clay Strip, inserir um pouco de malha aqui. Cava um pouco e insere um pouco aqui. Pode cavar um pouco mais aqui também, na palma da mão. Perfeito. Vamos para o segundo, Ctrl R, 0.00400, mais ou menos. Aí aqui a gente Ctrl S para salvar de novo. Selecionamos todos, Ctrl J e Ctrl R. Olha só aquilo que eu comentei, tá vendo? Ele ainda, mesmo com uma densidade bem alta, ele fez essa junção aqui entre as partes da mão, tá? Não era isso que eu queria que acontecesse. Provavelmente a gente vai precisar
colocar mais definição ainda, mas eu não quero fazer isso agora porque senão vai ficar muito pesado aqui para a gente manipular. Mas vamos fazer o seguinte, vamos só fazer um teste para ver se a gente consegue realizar esse Ctrl J aqui, ou melhor, esse remesh sem afetar a malha. Deixa eu só voltar um pouco. Vou colocar aqui 002. Ctrl J, Ctrl R. É isso aí. Ó, quando colocamos 002, ele acabou fazendo o remesh corretamente e não fez a junção dos dois objetos. Perfeito? A gente pode vir aqui então fazer um smooth, um leve smooth. E aí, se vocês quiserem também, pode aplicar aqui um draw sharp para fazer aqui aquele desenho da mão, né, onde a gente tem os vincos dos dedos aqui, também tem inclusive algumas veias aqui nesse trecho, aqui nessa região aqui da mão, né. Acho que aqui vale a pena a gente aplicar um grab para fazer uma mudança básica aqui no contorno do punho aqui. Aí aqui também a gente aplica um leve smooth. Você vê que aqui a gente acabou perdendo um pouco de definição, né, nesse trecho aqui. Mas não tem problema, tá? A gente vai ajustando isso aqui posteriormente. Então, olha, a gente fazer essa marcação aqui, tá? Mas aí posteriormente a gente vem e faz esse ajuste. Deixa eu só ver aqui nesse ângulo como que a mão está. Vamos sempre olhar de todas as formas, todos os ângulos e tentar entender como que ela está ficando, tá? Vou jogar um pouco mais para cá, assim, olhando de frente, que vai ter uma leve curvatura, assim. Lembrando que a mão ela não pode ser reta, né? Ela não pode ser reta aqui, ela tem que ter essa curvatura. File, Save. Acho que vale a pena a gente então parar essa parte aqui, essa primeira etapa da mão e continuar no próximo vídeo. Tá joia, pessoal? Então até lá.